Olá, novamente agradecendo a todos que se inscreveram no canal, ativaram o sininho de notificação. Tem sido uma experiência muito bacana, muitos colegas têm dado um feedback positivo e sugerido inclusive alguns temas para a gente discutir aqui no podcast. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre as resoluções de ano novo para os profissionais de saúde, especificamente para nós cirurgiões dentistas. E esse tema é muito bacana porque todos os anos, uma série de inovações, uma série de oportunidades aparecem para a gente e nós acabamos deixando de implementar por falta de organização. Se organizar é um aspecto muito importante da vida do profissional. Então, nós vemos muitas pessoas, até mesmo já pessoas experientes, clínicos experientes, que já têm o seu consultório há muito tempo, acabam ficando travado. E também aquelas pessoas que acabaram de se formar e vão começar a sua atividade profissional, por vezes não têm uma orientação muito específica do que fazer. Então hoje nós vamos abordar um pouco disso, nós vamos abordar um pouco dessa necessidade de organização para que vocês possam desenvolver a atividade de uma maneira bastante produtiva ao longo do ano. Eu, particularmente, faz alguns anos que venho me dedicando a esse assunto, a estudar melhor maneiras de organizar a nossa atividade. E confesso para vocês que tem sido uma experiência muito boa em observar ao longo do tempo o quanto essas medidas de organização que a gente implementa de forma muito precoce no início do ano, elas nos trazem resultados ao longo de todo o semestre. Você pode fazer isso do primeiro ou segundo semestre, mas geralmente isso é bastante produtivo. Então, falando bem diretamente, vamos tentar aqui setorizar um pouquinho. Vamos imaginar a pessoa que é recém-formada e ela vai começar agora o seu consultório. E ela se vê perdida, ela não sabe muito o que tem que fazer, onde começar, por onde começar, o que ela precisa organizar em termos de horário, de documentações. E isso acaba sendo um desafio para quem está começando. Então, eu vou dar aqui algumas dicas. A ideia não é esgotar o assunto apenas nesse podcast de hoje, mas que ele possa servir de orientação para aquelas pessoas que estão iniciando. Um dos primeiros aspectos importantes para quem é recém-formado e vai começar o seu negócio é entender que o nosso consultório ele funciona como uma empresa. O consultório ele não deve ser olhado, ele não deve ser interpretado como apenas um local onde o profissional e o dentista ele vai realizar seus atendimentos, e sim como uma empresa. Em se tratando de uma empresa, nós precisamos de várias características que precisam ser implementadas para que o consultório funcione como uma empresa. Então, veja, uma das grandes decisões é: eu continuo como a minha pessoa física ou eu vou ser pessoa jurídica? Essa é uma decisão importante. A nossa sugestão, claro, é sempre consultar um contador ou um escritório de contabilidade com experiência na gestão de profissionais de saúde para que ele possa sugerir para você, dentro daquele momento, qual é a melhor opção que deve seguir. Mas, sem sombra de dúvida, isso tem que estar muito bem definido no início. Isso vai implicar na sua contabilidade, vai implicar no seu imposto de renda, vai implicar até mesmo do modo como você organiza as suas receitas, o seu livro caixa ao longo do ano. E lembrem-se que é muito importante para o profissional de saúde ter isso muito bem organizado. A qualquer momento você pode receber alguma notificação, pode receber alguma fiscalização e você tem que ter esses dados muito bem organizados. Então, a primeira dica para quem está começando é isso. Procure um escritório de contabilidade, converse com pessoas que têm experiência para poder organizar, então, se você começa como pessoa física ou como pessoa jurídica. E isso, normalmente, ela está atrelado a um outro tipo de organização,
que é a sua organização financeira, né? De novo, como uma microempresa ou como uma empresa, o profissional de saúde ele precisa sim ter alguma organização. Ele vai precisar comprar insumos para o seu funcionamento, ele vai precisar pagar pessoal para trabalhar ou para auxiliar, né, durante os seus atendimentos. Ele precisa investir em equipamento, né, para a sua clínica. E tudo isso deve estar num contexto, né, da administração do seu negócio. Um erro muito comum, e eu já passei por isso também, né, então eu falo com bastante propriedade. Às vezes o dentista começa a trabalhar e aí ele não faz um bom controle financeiro. Então aquilo que ele vai recebendo, né, de entrada, ele não vislumbra que aquele valor ele precisa ser distribuído em vários setores da sua clínica, porque você tem os investimentos e você tem os seus custos operacionais. E simplesmente muita gente pega parte desse valor e vai usando para outras coisas. Vai usando inclusive para despesas pessoais. Então ele tem uma falsa ideia de que ele está bem, e aí, ao chegar no final do mês, na hora que ele vai fazer então o seu pagamento, vai pagar suas faturas, ele descobre que tem alguma coisa errada. Mas como assim? Eu fiz vários atendimentos, eu recebi, né, valores, e eu não estou aqui conseguindo deixar as minhas contas saudáveis. Parte disso acontece por essa desorganização, né? Os dentistas não têm uma planilha de controle financeiro, uma planilha de controle de estoque. Então, tudo isso vai causando uma série de problemas. Veja que eu não estou generalizando. Eu conheço vários colegas que têm também muita experiência com essa parte de administração e gestão, mas o primeiro aspecto aqui é para aquele que está começando, né? Para o recém-formado que está começando a sua atividade profissional. Então, gestão financeira, contabilidade, organização dos seus gastos e entradas, ele é essencial para você começar a entender como gira o seu negócio e, a partir daí, você definir estratégias que visem melhorar cada vez mais o seu negócio. Um terceiro ponto que é extremamente importante, que é a gestão das pessoas, né? Um consultório, ele não vive apenas do profissional e também dessa administração básica, financeira ou contábil. Nós temos o que nós chamamos do nosso cliente interno, né? Que são os nossos colaboradores, os nossos funcionários. E se vocês não se organizarem e não procurarem entender como funciona essa dinâmica, nós podemos ter muitos problemas. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Recepção em consultório odontológico. Você pode ter uma clínica super organizada, bacana, luxuosa até, mas se você não tiver uma pessoa ou pessoas que trabalham no seu negócio que entendam o seu propósito, ele pode simplesmente destruir. Basta um cliente ligar para o consultório tentando agendar uma consulta e o telefone fica tocando 1, 2, 10 vezes e ninguém atende. Ou a pessoa até consegue ser atendida e após esse primeiro contato, a secretária fala: eu vou ligar para o senhor de volta para confirmar o horário. E simplesmente não liga. Então, o mundo hoje está muito moderno, está muito dinâmico nesse aspecto de atendimento ao cliente. Ninguém quer ficar esperando 1, 2, 3 dias por uma resposta, até porque, às vezes, pode se tratar de uma situação de urgência. Ele precisa chegar lá no consultório de uma maneira rápida e, se ele não obtiver uma resposta, ele vai procurar por outra. Vocês não tenham a menor dúvida disso. Tá? Então, essa é um exemplo básico, né, da gestão de pessoas, de ter pessoal, primeiro, motivado, treinado, e que você possa, de tempos em tempos, fazer reuniões de avaliação de desempenho. Como é que as coisas estão funcionando? Ô, Sandro, você virou agora
administrador, coach, nada disso. São coisas que a gente aprende ao longo da nossa carreira e aprende, às vezes, às duras penas, né? Então, eu não gostaria que os meus colegas que estão iniciando tivessem também que bater tanta cabeça até chegar numa fase da carreira que fala, poxa, por que eu não fiz isso antes? Não é? Então, é muito importante ficar atento a todos esses detalhes quando você começa na sua carreira. E existem vários outros, mas que a gente não vai aqui abordar apenas num único podcast. E a ideia nossa, inclusive, lembrando, é de trazer pessoas aqui especialistas nas áreas para a gente poder debater isso melhor. Tá? Então, para quem está começando, basicamente, se você já entender de observar o seu consultório como uma empresa, né, ter um programa de gestão e principalmente de organização financeira e de pessoal, você já tem um tripé mínimo aqui para poder dar os primeiros passos na sua atividade sem ficar tanto perdido. Mas também nós temos aqueles colegas que já começaram há algum tempo e também, até por não ter tido nenhuma instrução lá no começo, hoje estão padecendo dessas dificuldades. Eu converso bastante com colegas que às vezes me perguntam uma dica, ou então, numa situação informal que a gente conversa bastante, fala, poxa, mas eu tenho essa dificuldade aqui, eu fiz isso, depois eu fui ver, me arrependi, sei lá, comprei um equipamento achando que ia me servir bastante, depois eu vi que não serviu nada, vendi o negócio, perdi dinheiro. Então, por que isso continua acontecendo? E eu me lembro de uma história real, e conversando certa vez com alguns colegas que tinham ido a um congresso e eles compraram lá 2 equipamentos. Na época, eram equipamentos que estavam em bastante evidência, para ajudar no que a gente chama de odontologia digital. São equipamentos que ajudam ou que substituem algumas técnicas, algumas condutas que a gente fazia antigamente, por exemplo, e faz ainda como moldagem do paciente, se faz hoje em dia com um scanner intraoral. E aí esse colega conversando, falou, a gente comprou isso e isso. Eu falei, poxa, que bacana, né? E quanto que foi o investimento de vocês? Gastamos, mais de 100 mil reais. Poxa, que bacana, legal. Passado um tempo, um dos equipamentos ficou encostado. E aí até me ligou e falou, Sandro, eu sei que você gosta dessa história de impressão 3D e tal, você não quer comprar lá a impressora? Eu falei, tudo bem, né? Vamos ver. E esse é um exemplo claro, de que nós, às vezes a gente vai numa feira comercial, a gente vai num congresso, e ali está pulando, a pessoa que vende o equipamento, ela prepara toda uma estratégia, e isso não é errado, o objetivo é esse mesmo. Mas que se você não tiver uma ideia clara de como aquele equipamento vai ser útil para o seu consultório e para o seu negócio, às vezes você vai gastar dinheiro numa coisa que não é tão útil. Tá? E então, esse tipo de abordagem, ela também demanda, ela vem dessa organização. Então, se eu vou fazer um investimento num equipamento para o meu consultório, seja uma impressora 3D, um equipamento de laser, existem vários equipamentos hoje bons no mercado, qualquer que seja o equipamento, é muito importante você ter um estudo prévio se aquilo vai ser útil dentro do seu contexto, dentro do seu negócio, porque senão vai ser dinheiro perdido, na certa. Então, a pessoa que ela já tem algum tempo de trabalho, ela às vezes se vê com alguns desafios diferentes daquele que está iniciando. Porque até nessa fase já intermediária, muitos dos vícios, e eventualmente erros, eles já estão implantados. E é muito mais difícil você mudar toda uma conduta, vamos dizer assim, todo um conjunto de hábitos que já estão muito enraizados na sua prática, do que quando você estabelece essas prioridades lá no início. Então,
para aqueles que já têm o seu negócio e que, vez por outra, se encontram com essas dificuldades, eu também sugiro, né, é muito importante você conversar com alguém mais experiente, mas sempre dentro dessa lógica de fazer uma análise cuidadosa para que o seu consultório, de novo, o meu consultório é uma empresa, ele não é só uma sala de atendimento. E o que a gente observa, então, nessa faixa, né, nesse tipo de situação, que é o profissional que já tem algum tempo de estrada, de prática, mas que ele não fez essas implementações lá no início. De novo, é muito importante que vocês parem um pouquinho, né? Parem uma semana ou duas, normalmente no início do ano, na última semana do ano, parem, ou qualquer época, não importa, pare um pouco e olhe para esses setores do seu consultório ou do seu negócio. Né? Veja se você está desempenhando bem, né, a função de administrador, porque nós somos administradores, não tem como. Não tem como você ter um negócio bem sucedido se você não focar atenção nesses aspectos, né, de gestão, de administração. Então veja, como é que está hoje a minha saúde financeira da minha empresa? Eu tenho aqui apoio, eu tenho orientação contábil, eu tenho assessoria jurídica, não é? Eu invisto em treinamento de pessoal, né, dos meus clientes internos, que são os meus funcionários. Eu faço reuniões periódicas com esses funcionários para ter um feedback deles naquilo que a gente pode melhorar do nosso negócio. Porque isso é verdade, não adianta nada você também... eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho aqui o meu consultório, e você adota, às vezes, uma conduta muito centralizadora e que todas as decisões partem de você e você não escuta o seu funcionário. Por mais que você esteja lá todos os dias na sua clínica, fazendo o seu atendimento, mas tem uma fração desse tempo que quem está entrando em contato são os seus funcionários, são os seus colaboradores. Então, eles podem sugerir muitas coisas para você para melhorar o desempenho, desde que você dê oportunidade. Né? Se você é uma pessoa muito centralizadora, que não escuta as pessoas, fica muito mais difícil de ter esse tipo de feedback, até porque a pessoa vai ficar, né, um pouco assim, receosa de chegar e falar para você. Tá? Então, são coisas que você vai aprendendo às duras penas ao longo dos anos, e felizmente a gente tem essa capacidade, né, de mudar. É muito importante, uma das características que eu julgo mais importante na gente que tem essa atividade, né, profissional, é ser flexível, né? É se autoavaliar de tempos em tempos e ver se a sua conduta ela está adequada ou não. E está tudo bem. Né? A ideia não é empurrar nenhum tipo de técnica para as pessoas, e sim discutir baseado nessa experiência. Então, para aqueles, de novo, que já têm o negócio há algum tempo, façam essa reflexão. Né? Tirem um tempo no consultório de vocês para dar uma olhada geral, ver aquilo que pode melhorar. E outra coisa, gente, não se iludam, né? As coisas evoluíram, as coisas mudaram e hoje é bastante diferente do que era 20 anos atrás. E aí, um outro aspecto que é muito importante, que nós temos trabalhado nisso e discutido bastante com muitos colegas, é o impacto, né, que as mídias sociais elas trouxeram para o nosso negócio. Eu me lembro, alguns anos atrás, você tinha alguns canais tipo o Instagram, era muito para publicação de fotos. Né? Você publicava as fotos ali, eram legais, até que as pessoas começaram a postar, por exemplo, no nosso caso, fotos, né, de casos clínicos antes e depois. E eu falo nossa odontologia, mas serve para um monte de profissões da área de saúde. E aquilo acabou servindo como um painel de apresentação para mostrar e para educar e informar, né, os seus potenciais clientes e seus indicadores e outros profissionais de saúde sobre o trabalho que você realiza. Né? Então, antes isso não era importante.
Você se formava, fazia uma especialização, uma pós-graduação, começava a trabalhar e você criava ali a sua clientela ao longo dos anos. Hoje, o uso das mídias sociais é uma necessidade. Poxa, mas eu não gosto. Eu também não gostava. Né? Eu falo por mim mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade de começar a isso, por várias características. Tem pessoas que são mais fechadas, são mais tímidas, não gostam de pegar o telefone celular, fazer um vídeo, sair falando. Isso é normal, não tem nada de errado. Mas você tem que entender que é necessário. Né? Hoje é necessário. Quem de nós aqui já não quis, por exemplo, eu quero ver aqui um restaurante, por exemplo. Você bota lá no Instagram, coloca lá feijoada, vai aparecer um monte de indicação. Você quer, por exemplo, achar serviços, não é? Marcenaria, decoração, tudo você coloca lá hoje, você encontra isso de uma maneira muito rápida. E é muito interessante e muito útil. Então, por que não o profissional de saúde também não fazer isso? Mas eu sou tímido. Ok, vai desenvolver alguma habilidade. Eu não gosto de falar muito. Tem recurso, vai fazer um curso de oratória, não é? Tem várias coisas que nós podemos fazer para esse desenvolvimento profissional e a partir daí você vai, claro, se expor mais ao seu público e você vai deixá-los conhecer um pouco mais sobre a sua atividade, né? Nisso, a gente da odontologia, eu acho que a gente está muito bem, né? Tem vários colegas que postam muito conteúdo interessante, conteúdo informativo, né? Conteúdo de documentação, de fotografia, documentar caso clínico, né? Pequenas informações que são passadas ali rapidamente, né? Naquele sistema de 1 minuto e meio por stories ou por reels no Instagram, por exemplo, mas claro que já melhora essa comunicação com o cliente, né? De novo, sem esquecer o objetivo primário dessa comunicação. Então, é um ponto que a gente não tem como fugir disso. Não tem. Eu tenho conversado com muitos colegas. E alguns deles falam, poxa, Sandro, você está agora, está com podcast, está legal, né? Você está um pouco mais ativo no Instagram. Nem sou lá essa atividade toda, mas sim, porque é importante. Muitos pacientes meus, clientes meus falam, poxa, Sandro, você podia falar sobre isso, né? Porque aqui no consultório tudo bem, você fala, mas muita gente não tem oportunidade de ouvir. Então, quando você faz uma postagem bem organizada nesse sentido, você permite que muitas pessoas tenham acesso. E tenham acesso à informação, né? Esse é o ponto mais importante. Cada um vai desenvolver sua estratégia, dentro da sua característica pessoal, dentro da característica do seu negócio. Mas não tem como, né, no mundo atual, um profissional de saúde que tenha a sua empresa abrir mão desses canais de comunicação. Isso realmente ficou no passado e a nossa sugestão, de novo, é que vocês possam começar de alguma maneira a introduzir isso dentro da sua prática. Tá? Então, nós temos muito o que fazer, nós temos muitas coisas para melhorar na nossa maneira de gerir o nosso negócio para que possa trazer os melhores resultados. Eu vou dar um exemplo, né, o meu pessoal, né, já faz alguns anos que a gente vem nessa estruturação e hoje nós temos uma empresa, eu já nem chamo mais de consultório, hoje realmente a gente tem uma empresa que ela funciona muito bem e só tem melhorado. Mas não foi de um dia para o outro, não foi por meio de fazer ou de assistir uma live ou alguma coisa que eu mudei. Isso são alguns anos de prática, alguns anos de experiência, testando, aprimorando, fazendo acontecer, até que você chega num ponto que a gente julga, né, ideal. E outra coisa, não pode relaxar nunca. A gente está o tempo todo pensando e o tempo todo implementando essas ações. Tá? Então, falando especificamente, né, para o profissional de saúde, eu tenho vários amigos e sempre nos podcasts eu tenho deixado isso muito claro, né? Que o nosso podcast ele não é direcionado só para o dentista ou só para o estudante de odontologia. Ele é direcionado para o profissional de saúde como um todo, porque nós
nós comungamos de várias características. Então, eu tenho amigo médico, fisioterapeuta, fono, psicólogo, enfim, vários profissionais. E quando a gente conversa, a gente observa que muitos deles têm essas mesmas dificuldades. Tá? Então, até por isso, o podcast hoje foi direcionado para dar um pouco dessas dicas, né? Para ver se pelo menos deixa um pouco mais assim claro, chama um pouco mais a atenção de todo mundo para essa necessidade de organização. E, por fim, nós já temos aqueles profissionais que já trabalham há algum tempo, né? Eles até, por um lado, começaram a fazer essas mudanças, mas ficam muito inseguros e ficam muito, às vezes, sem a informação ideal de quem procurar, né? De como iniciar, então, essa virada de chave para o sentido de organizar as suas estratégias para o consultório ao longo do ano. Então, nós vamos trazer aqui em outros podcasts, nós já estamos programados, nós vamos trazer aqui o pessoal da área de contabilidade, de marketing, né, de audiovisual, para que vocês possam também ter uma informação um pouco mais detalhada sobre cada um desses itens, né, para que vocês possam melhorar. A gente fez um podcast, acho que foi o nosso primeiro podcast, nós fizemos sobre comunicação visual. E a comunicação visual não é só você criar a sua logomarca. Criar a logomarca não seria a parte difícil, né? Mas como pegar essa sua logomarca e transformar isso na sua identidade de negócio. E um outro ponto que é muito importante, muita gente tem dificuldade, faz a logomarca, coloca o nome lá da sua clínica. Aí quando vai para o Google procurar, acha lá uns 5 ou 6 do mesmo nome. E por que isso acontece? Bom, em parte isso acontece, vocês devem imaginar que é muito difícil você criar identidades que sejam únicas ou até um nome, né, que seja único. Mas você pode fazer o seu registro da marca, o que quase ninguém faz. Então, você registrar a sua marca no INPE, né, que é um órgão do governo específico para propriedade intelectual, na hora que você registra a sua marca lá no INPE e de repente você localiza num mecanismo de busca, num Google da vida, que em outro lugar tem alguém usando a mesma marca sua, e se a sua marca estiver registrada, você pode sim, né, fazer com que esse outro lugar tenha suspenso, né, a exibição da marca. Você não vai impedir outra pessoa de trabalhar, mas não usando aquela logomarca, né, porque aquilo é uma propriedade sua. Quase ninguém faz isso. E aí depois fica lá, você digita um nome X no Google e aparece 10, 15 clínicas com o mesmo nome. Tá? Então é importante que vocês conheçam que a criação dessa logomarca e o registro dessa logomarca, ela está dentro desse contexto da empresa. Vocês percebam então que é todo um universo, né? Ele é múltiplo. Existem várias coisas que se precisa fazer até você deixar o seu negócio rodando, né? Redondinho, para que a partir daí você possa cada vez mais progredir, melhorar, né, nesse aspecto administrativo. Tá? Então, pessoal, a dica de hoje, em termos de resoluções para o próximo ano, né, para 2023, que está começando agora, pare um pouco, olhe para o seu consultório como empresa, identifique se você já tem uma boa administração, o que está faltando para você organizar as ideias e, a partir daí, implemente, porque eu posso dizer para vocês por experiência própria, isso te traz um resultado muito bom, tanto no curto quanto a médio prazo. A longo prazo, nem se fala ainda. Tá? Então, obrigado por ter assistido mais esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever lá no podcast Face a Face. Esse podcast sempre vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Ative o sininho que toda semana vem conteúdo novo e aproveitem para comentar, para fazer sugestões, críticas e também, né, se vocês têm algum assunto que gostariam de ter debatido nesse contexto, coloca lá que a gente vai providenciar, tá bom? Para que fique uma coisa bacana para todo mundo. Então,
Que 2023 seja um ano muito bacana para todos nós, com muito desenvolvimento profissional, muita saúde, que vocês possam todos prosperar no seu negócio. Tá bom? Ficamos por aqui hoje e nos vemos no próximo episódio. Valeu!